meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer tipo um podcast de uma HQ que eu terminei de ler hoje e eu achei muito boa, que é Maus, mas trata do Holocausto e tudo mais, do autor Archie Spiegelman, alguma coisa assim. Mas eu boto na descrição. Mas, assim, falando um pouco dessa HQ, ela me deixou bem pensativa quando eu terminei. Vou contar, na verdade, sobre a história do pai do autor, que é o Art, que ele vai contar sobre como foi a vida dele dentro dos campos de concentração, né, quando estava tendo a Segunda Guerra. E dentro da HQ tem bastante a pegada dele falando do antes do casamento, como ele conheceu a mãe do autor, até eles passarem pelo campo de concentração, até ele sair de lá, né? E muitos elementos do dia a dia dele, conversando com o pai dele e tudo mais, eles passando em loja. Os judeus são representados como ratos, os alemães como gatos, os poloneses como porcos e os americanos como cachorros. Ele vai contando a história dele, vai falando como ele conheceu, né? Que ele conheceu uma mulher antes da mãe do autor, né? Que depois ele conheceu uma mulher rica, né? Filha de pais ricos, que é a Anja, a mulher dele, do Valdex. E eles têm um filho, né? O Richel, aí eles são bem ricos, né? Os sogro e sogra do pai do autor, né? O Valdex. Eles são bem ricos, têm fábricas, e eles moram meio que na Polônia. A história, né? Segunda Guerra. E o Valdex diz que ele viu pela primeira vez a soviética quando ele tava no trem. Ele viu a soviética. A suática, no caso, soviética. Oh, meu Deus. A Bura. Suática. Aí vai esperando e vão falando que tá muito ruim a situação, que os alemães estão pegando o judeu, às vezes os pessoal some só. E com isso, estourou a guerra, né? Eles invadiram a Polônia e tinha que lutar no exército polonês. Aí o Valdex fala que ele foi, né, chamado e tudo mais. E ele meio que atirou em um alemão e o grupo dele, né, perdeu e teve que ser rendido, prisioneiro de guerra. Aí você vai recolher os corpos dos alemães e tudo mais. E eles foram levados para um campo lá. E ficaram lá por alguns dias. Depois eles embarcaram num trem, foram para outro lugar, fazer mais trabalho. E certo dia eles falaram: vocês estão ali, vocês podem voltar para casa. Aí ele volta no trem, que ele tinha que parar. A Polônia já tinha sido dividida em duas. Eu esqueci o nome de qual era as duas, né? O nome é Reich e eu esqueci a outra. E o trem passou reto. Ele ficou se perguntando: oxe, como é que é isso? Por que aconteceu isso? Por que passou reto? E chegando lá, teve um grupo, né, de judeus falando: não, a gente fez vocês virem reto porque um grupo de dois dias atrás, os que foram libertados, os alemães pararam, levaram eles pra floresta e fuzilaram 600 judeus. E então com isso ele ficou lá um pouco, depois ele voltou pra casa, né, eles ficaram juntos. E quando estourou isso, tinha que fizeram, né, aquela propaganda de que tem um lugar para idosos que eles vão cuidar bem, né, que os alemães vão cuidar bem, sabe, aquela piadinha, né, aquela coisa de mau gosto que é tudo mentira. E a Anja tem o goiaba dela tem 90 e poucos anos e tinha que ir. Então eles esconderam eles num carrinho secreto. Então os alemães vieram buscar. Falava: não, eles fugiram, faz 3 dias que a gente não vê eles e tal. Até que eles falaram: não, se eles não aparecer, a gente vai levar vocês. Aí teve que entregar. Só que mais tarde, ele falou que souberam que eles foram pra Câmara de Gás. Fala que eles tiveram que sair da casa. Que depois teve um negócio que eles foram pra meio que um gueto, como é que eles chamam? De que eles tinham que ter cupom pra comprar as coisas. O que lá não era bom. E quem vendia, né, tinha o mercado negro que não podia, né, comprar nisso, porque se o alemão pegasse, era ruim. E ele disse que um pessoal que vendia pra ele foi pego. E eles foram enforcados e colocados no meio da praça pra ficar lá uma semana. Ele disse que ele e a mulher dele ficaram meio que uma semana sem sair e ver as coisas e tudo mais. Mas ele continuou, né? E depois de um tempo, vai passando e tudo mais, ele
Ele volta pra um reais, ele conta um pouco de um dia, depois ele fala pra outro, com o filho dele. Ele fala que era bem tenso o negócio. E depois vieram e levaram os bens de tudo, né, que tinha na casa, que o sogro dele é rico. E levaram todos eles pra, né, pra um lugar lá que tinha que eles escolheram o que fazer entre esquerda e direita. A esquerda era ruim e a direita era ruim. Ele conseguiu, porque tinha uma bancada de um primo dele lá. Então ele conseguiu ir pra direita. Só que, se não me engano, a prima, a irmã dele, não pôde ir pro lado direito, porque ela tinha 4 filhos e isso era demais. Aí o pessoal que tava no lado esquerdo nunca mais foi visto. Mais pra frente, tal, ele lá com o sogro dele e tudo mais, eles iam ser encaminhados pra outro gueto, né? Lá, tudo mais. Eles subornaram, né? Um primo dele pra levar, né? Eles, porque eles eram idosos, meio que idosos, não fazia sentido, porque eles estavam pegando mais gente nova. Então, ele falou uma frase, que o sogro dele era milionário, mas nem isso fez ele escapar da morte. Ele disse que ele ficava puxando os cabelos e enquanto via eles iam embora. E é meio triste saber que ele falava que ele tinha um sobrinho, né? Um sobrinho que tinha 15 anos e era eletricista. E falava, não, a gente tem que lutar com eles, que não sei o que. A Anja e ele foram para português e tudo mais. E tiveram que dar o filho dele, o Richel, pra ir com um mestre lá, um professor da Rabina, e levar embora. Só que eles foram descobrir mais tarde que quando acharam, né, as crianças dele, os alemães disseram que iam fazer fila pra eles ir pra Auschwitz. Aí esse cara, ele falou, não, que não vão levar ele, nem as crianças. Aí ele sempre carregava um veneno no pescoço. Então ele deu pra ele e pras 3 crianças. E uma das crianças era o filho dele, o mais velho, que era criança e tal. E morreu, né? Eles decidiram para não ir pra câmara de gás, nem pra Auschwitz. Ele também fala que o pai dele, né? O Valdex fala que o Vladex fala que o pai dele também foi pra câmara de gás, né? Todos. A maioria das pessoas teve esse fim de ir pra câmara de gás. E ele mais pra frente fala que ele conseguiu ficar na casa de alguns poloneses que eram bem legais e tudo mais. É meio que isso, eles iam vir. E mais pra frente, eu não quero contar a história toda, mas tem uma parte que eles têm que fingir ser poloneses. E a criança fala, judeu, judeu. Aí eles falam assim, não, sou eu não. Aí eles falam, Hitler. E tudo mais, tem que se fingir ser um poloneu. Tem uma hora que eles vão pra Auschwitz. E ele meio que não... Óbvio, foi torturante, mas ele tinha meio que... Como ele sabia tudo, ele aprendeu a se fazer... Tipo, ele fala que era bom porque ele sabia de tudo um pouco. Então ele tinha... ele sabia inglês, ele sabia polonês, ele sabia alemão. Então isso serviu pra ele. E lá, ele fez acordo com um cara lá polonês que tava lá dentro e ele conseguiu comer. Tipo, lá era um pão, um dia de pão igual a 3 cigarros. E muitos cigarros era igual a vodka. E às vezes ele comia, às vezes você tinha que fracionar. O Art, que é o autor, ele meio que ficava bravo com o pai dele, porque o pai dele meio que fracionava, não desperdiçava nada, não jogava nada fora. Mas a gente pode ver que era como se ele não conseguisse jogar as coisas fora, porque na época do Holocausto ele teve que, fracionar tudo mais. Ele dizia que os alemães faziam eles andar em fila e às vezes pegavam o chapéu de um e jogavam longe, e falavam, vai pegar, que não sei o que. E atiravam e falavam, eu não deixei ele fugir. E isso é meio triste, né? E ele conseguiu fugir, né? Quando estourou a guerra lá. E eram 2, né? Como de concentração, mulheres para um lado, homens para o outro. Ele ficou em Auschwitz e ela ficou em outro, né? A Anja. E ela saiu primeiro, né? Depois que a guerra começou, os americanos estavam entrando e tudo mais. Ela saiu primeiro, né? Por causa dos russos. E ele saiu só depois, muito depois. Eles encontraram uma casa, ficaram lá, e os americanos chegaram e tudo mais. E eles se encontraram no final. Tudo deu certo, né? Ele disse que ele via alemães morrendo de fome, só ele falava, agora eles estão vendo o que nós os judeus passamos. No final ele se encontra com a mulher dele. Esse homem, o Valdex, ele teve 2
Depois que ele saiu, ele teve 2 paradas cardíacas e a Anja se suicidou. O autor, ele escreve também, ele escreveu num jornal, né, meio que uma história contando como foi a noite que ele viu que a mãe dele tinha suicidado. Ele também deixou diários e, e é muito bom. Gente, tem uma frase no começo do livro que fala, a frase do Hitler, que ele fala que os judeus são uma raça, mas não são seres humanos. E nossa, você fica meio pensativo depois que você vê uma coisa, lê isso, vê tudo porque ele passou, as coisas horrorosas que aconteciam. Ele disse que quando vieram os judeus da Hungria, eles abriram uma vala enorme para jogar os corpos, porque as fornalhas, os fornos não estavam dando conta. E jogavam, mesmo que você tava vivo, eles jogavam lá e tacavam fogo. Aí tinha, e ainda jogavam banha das pessoas mortas lá para queimar mais. Ele dizia que também uma vez um cara contou pra ele que trabalhava perto do chuveiro, que o pessoal entrava lá, que é bem pesado essa parte, que quando iam recolher os corpos, tinham seguido de gancho, os mais novos estavam embaixo dos mais velhos. Dizia que tinha cabeça esmagada, o braço do tamanho do tronco, onde não era pra estar assim, os dedos tudo quebrado, porque o pessoal queria abrir a porta. Ele fala que é meio triste saber que todos os da família dele tiveram meio que o fim indo pro chuveiro e depois pra fornalha. E ele fala um pouco do filho dele, que ele achou um absurdo quando ele nasceu, tiveram que quebrar o braço dele, ele só ficava com o braço pra cima. E ele ficava, você me lembra, né? E você parece que tava fazendo sinal, e eu ficava com raiva disso. E no começo mesmo ele fala assim, papai, o autor fala, papai, meus amigos me deixaram pra trás. Ele fala assim, deixem te colocar ele no quarto, sem comida, sem água, sem nada, que você vai ver o que é amigo. E eu acho que é uma história que todos deveriam ler sobre, né, esse sobrevivente do Holocausto. Ele morreu, gente, causas naturais, né, eu acho que foi um infarto. E bem, né, pesado, mas o autor, ele recebeu proposta para fazer filme disso e ele não quis. Ele falou que não, que melhor não, que eu acho que perderia o sentido da magia. Não magia, né? Mas, tipo, tudo que você pode sentir dentro daquelas tirinhas. E eu acho que todos deveriam ler. Eu achei impactante, muito bom. Eu gostaria que vocês lessem. Muitas pessoas falam assim, eu nunca tinha lido essa HQ antes, eu sempre vi as pessoas falando. Eu li emprestado de uma biblioteca e eu achei realmente muito, muito incrível e impactante. E eu recomendo muito que vocês leiam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, né? Sim, antes de terminar, olha. Tem uma parte que ele diz que antes de eles serem levados, né? Eles estavam fugindo, eles não estavam sendo levados, eles estavam fugindo dentro do gueto. Um pessoal que tinha um bunker subornaram um agente alemão pra fugirem. Aí eles foram. Aí um casal que tinha falaram, Valdex, vê lá, segue eles pra ver o que vai acontecer. Ele seguiu. Na hora que eles viraram a esquina, esse pessoal, ele podia ouvir os tiros. Aí ele nem foi lá pra conferir. Mas lá, tipo, o pessoal que comprava, os alemães davam dinheiro, pode esquecer, você podia dar dinheiro, mas você ia morrer do mesmo jeito. E no final ele saiu porque iam matar ele no meio de num lago, mas os alemães bateram em retirada porque os americanos estavam chegando. Então ele ia morrer ali, depois ele ia morrer de novo dentro do celeiro, mas não aconteceu isso porque os alemães bateram em retirada. É como se ele tivesse sorte do lado dele, sabe? Naquele momento. Mas eu espero que vocês leiam tudo, porque eu não posso contar tudo, senão não tem graça. Agora sim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam. E até!